Olá, meus amigos, sejam todos muito bem-vindos ao canal Politizando. Eu sou o William Jacob e vou mostrar para vocês aqui dois vídeos. Um de um jornalista da Band News que, segundo tá lá no Flow Podcast, soltou o verbo sobre Ciro Gomes. Porém, eu vou explicar e mostrar por que o jornalista aqui tá tão nervosinho com o Ciro Gomes. Aí eu vou mostrar um outro vídeo que explique, vocês vão entender as razões da implicância desse jornalista, que é inacreditável. Argumentos surreais, assim. Você quer criticar o Ciro, quer elogiar, isso faz parte. Mas um jornalista vir com argumento raso e até desonesto é lamentável. Porque o jornalista que está dando seus palpites, suas opiniões erradas na rádio, na TV, aprofundando um pensamento que tem prejudicado e muito o nosso país a favor de privatização, de um Estado menor, essa ladainha, essa baboseira toda que liberais repetem por aí. Então eu vou trazer aqui o vídeo do jornalista e também do Ciro, só que antes quero pedir a sua ajuda. Chegou no canal, viu que não está inscrito, se puder se inscreva, ativa aí o sininho das notificações. Gostou do vídeo? Joinha pra cima, não gostou? Joinha pra baixo, comenta, compartilha, espalha. Vamos trazer mais pessoas pra cá, porque aqui nós lutamos por um Brasil melhor. Vamos começar com a parte do jornalista soltando o verbo sobre Ciro Gomes e depois eu mostro a parte do Ciro que, olha, chega a ser divertida por conta da edição que o pessoal fez aqui do Ciro, né, nocauteando, é o termo usado aqui num vídeo que eu achei. Ciro nocauteia Eduardo Oineg, mas antes de mostrar o nocaute do Ciro no Oineg, vamos mostrar o Oineg, que foi no Flow Podcast falar bobagem, falar besteira, falar abobrinha, sobre diversos assuntos, certamente, mas me mandaram isso aqui. William, olha aqui o que o rapaz falou do Ciro. Vamos lá então ver o que o Eduardo Oineg, que acha, ou na verdade sim, ele acha que ele tem a receita para o sucesso do país, só que ele ignora que o sucesso dos países que deram certo no mundo tiveram por trás disso um Estado forte, atuante. É assim na China, foi assim nos Estados Unidos. Estados Unidos vende uma ideia para fora, para os outros, mas lá dentro estão vendo agora com o Trump. Protecionismo e um Estado forte atuando onde deve atuar. Bom, o Diogo Schmidt mandou aqui, ó. Oi, Neg, você acha que o seu amigo Ciro Gomes vai concorrer à eleição de 2026? Olha, eu acho divertido se concorrer. Eu gosto quando ele concorre. Porque torna a eleição mais divertida, né? Mas Não, ô cara pálida. Adianta querer ser engraçadinho. Eleição divertida, quem torna é figuras como o Padre Kelmo, que não tem o que apresentar e fica lá, naquela postura como a gente viu aí. E outros no passado. O que o Ciro faz, você pode até concordar ou discordar, é tornar a eleição mais propositiva. Ele leva as ideias, as propostas dele. Então não é que fica a eleição mais divertida, não é um palhaço ali animando o circo. ainda bem que não tem a menor chance. Pro bem do país, não é minha opinião pessoal. Eu acho que eu falo em nome do... Isso baseado no livro dele? Tu acha que é pro bem do país? Não, você sabe que o Ciro Gomes, que ele costuma dizer e repetir que ele é o único cara que tem projeto, tem programa e tal, mas o Ciro Gomes, ele é talvez ele contribui com o debate e tal, mas ele não sabe muito bem o que ele é, entendeu? Ele já foi da direita PDS, já foi tucano, já teve abraçado ao Lula, já xingou o Lula, já elogiou o Serra, já xingou a Dilma. Eis um jet ski. Ele é um político jet ski. Olha, isso aqui partindo de um tio do Zap, eu até entenderia. Mas é parte de um jornalista, ele tinha a obrigação de conhecer a história. Quando ele fala que o Ciro foi do PSDB, foi mesmo. O próprio Ciro conta isso. Ele é um dos fundadores do PSDB lá no Ceará. Ficou no partido. Quando o partido trai os princípios que levaram à fundação do mesmo, e com a chegada do Fernando Henrique no poder, o Ciro falou, opa, isso aqui não dá, tô fora. Saiu do PSDB e passou a ser um crítico do Fernando Henrique, do José Serra. E mantém boa amizade com o Tasso Gereissati, também um dos fundadores do partido, até hoje, que ele vai destacar aqui essa questão no passado da relação Ciro Gomes e Tasso Gereissati. Então aí ele vai fazer aqui outras críticas, mas bem superficiais, no sentido assim, de quem é jornalista tinha obrigação de saber disso. E não de ficar preocupado ali em fazer ataques baixos, miúdos e sem colocar a informação correta. Eu tenho
eu tenho muita admiração pelo que o PSDB conseguiu fazer no Ceará. Tasso Gereissati, que é o padrinho político do Ciro Gomes, o PSDB fez coisas importantes, conseguiu livrar o Ceará dos coronéis, Gonzaga Mota e outros personagens que comandavam a política cearense. O Tasso Gereissati, aos 36 anos de idade, egresso da Federação das Indústrias do Ceará, se tornou um governador moderno, sabe? Aí ele colocou o Ciro fez um trabalho interessante enquanto seguia as instruções do Tasso Gereissati. Interessante é a dificuldade para elogiar, né, Oineg? O orgulho talvez não deixe. O Ciro, na época, como prefeito de capital, era o mais bem avaliado do país. Aí depois foi eleito governador do Ceará, também super jovem, o mais jovem governador, se não me falha a memória, até hoje do país, e o mais bem avaliado na época. Aí saiu, virou ministro da Fazenda do Itamar Franco no Plano Real, num momento grave. Aí depois saiu, né, em 2002 ali, o Lula vence as eleições, aí 94 é que ele sai do país e tal, 95 por aí, vai para os Estados Unidos, rompe com o PSDB, depois 98 disputa a presidência, perde, 2002 perde a disputa de novo, vira ministro da Integração Nacional do Lula, tira do papel a transposição do Rio São Francisco. Então é um currículo que você pode ter discordâncias do Ciro, mas não dá para negar a capacidade do Ciro de realizar as coisas enquanto está no poder. Aí ele vai falar assim, fez um trabalho interessante, para não dar o braço a torcer, que foi um trabalho sensacional, até hoje reconhecido pelo povo do Ceará. Disso até hoje também. Não, eu acho que ele tem que se gabar de ter seguido as instruções do Tasso Gereissati, mas quando ele começou a ter as próprias ideias, e ele começou a não saber muito se ele ia para cá ou para lá. As próprias ideias do Ciro, que o Ciro repete várias vezes, e inclusive escreveu num livro que fica aqui no cantinho, que eu já li, já falei várias vezes aqui, e é um livro super importante para o que tem que ser feito no país. O Ciro explica lá, não é que ele está inventando a roda, ele está pegando o que deu certo aqui no Brasil e no mundo e querendo aplicar. Quando ele vem com as próprias ideias, é porque as próprias ideias que ele chama do Ciro é aquilo que refuta as ideias mofadas, ultrapassadas desse cidadão aqui, um liberalzinho. Então, esse é o ponto, não é a própria ideia do Ciro, é aquilo que deu certo, as melhores práticas internacionais, o Ciro repetia isso à exaustão. Eu não sabia se ele era a favor da privatização, aí ele começou a virar. Aí agora ele está no PDT, o PDT do Carlos Lupe, sabe? Eu não consigo imaginar como é que ele pode aprender alguma coisa com o Carlos Lupe. Pode ser até que aprenda alguma coisa, mas ele fala com orgulho disso, sabe? Conseguiu arrumar uma confusão no Ceará, brigar com o irmão, brigar. Ele é um cara todo atrapalhado. Agora. E daí, assim, essa questão dele com o irmão, eu lamento disso aqui, que por mim eles não tinham brigado, já tinham até se reconciliado há muito tempo. Mas é uma questão dos dois, que eles se entendam lá. O que isso desmerece o cidadão de chegar à presidência? Ele coloca isso aqui como se fosse problema. Está no PDT do Carlos Lupe, vai aprender o que com o Carlos Lupe? Brigou com o irmão. O cara, para ser presidente, ele pode ser um bom presidente, né, tendo problemas familiares. Ele pode ser um ótimo presidente, às vezes estando num partido que é um partido do qual eu divirjo do presidente do partido. Então essa é uma questão do Ciro resolver lá, não tem nada a ver com a capacidade dele para ser presidente do país. Agora, eu respeito o passado dele, né? Eu só não quero que ele seja presidente da República. Então tá aí um jornalista que participa dos debates presidenciais, participa da bancada lá de alguns programas na Band News e na rádio Band, eu acho também. Tá aqui. O jornalista imparcial. Imparcial nada. Super parcial. E aí quando o Ciro vai nesses debates, a gente percebe claramente que tipo Vera Magalhães, Oineg e outros do tipo aí ficam com provocação. Então assim, eles provocam quem eles não querem que chegue à presidência. E quem eles querem que chegue, o tratamento é muito diferente. E aí eles querem posar depois jornalistas imparciais. Eu não acho que vai ser bom para o país se ele for candidato. Nós vamos cobrir, né? Se ele ganhar a eleição, nós vamos dar a posse, depender de mim. Mas eu acho que o eleitor brasileiro, ele, assim como você e eu, acho que o eleitor brasileiro não vai dar essa chance para ele, não. Eu acho que ele não sabe, mas o Igor 3K do Flow tem grande simpatia pelo Ciro. Eu acho, inclusive, que votou no Ciro na última eleição aí e certamente votaria na próxima. Entendi. Oi, Neg, porra, obrigado pelo teu tempo, cara. Obrigado por vir aí. Aí vai virar uma puxação de saco um do outro. Agora vamos mostrar por que o Neg tá tão bravinho com o Ciro, porque tomou uma lapada tão grande em 2022,
que deve estar tonto até agora, e tem vários canais fizeram aqui um compilado, né, das melhores respostas do Ciro pro INEG, e vejam só, e eu vou tentar interromper o mínimo possível, vamos lá. Organicamente com isso, e ele faz esse teatro. Sendo que o Eduardo Oineg pensa que existe algum normativo que impõe esse preço da Petrobras para dizer que não é administrado pelo governo. Sabe qual é o normativo? Uma deliberação do Conselho de Administração, onde o assento majoritário pertence ao governo. Então quem é que manda mesmo na política de preço? O governo. Sim, mas houve uma política de preço Isso definida. é a minha visão, não. Mas... Qual a natureza da Petrobras? Ela é uma sociedade de empresa... economia mista. Não, ela é uma SA. Ela é uma empresa de economia É mista. governador, ela é uma SA. Empresa de economia mista é uma SA. Bom, ela... Explicar a causa pra gente ir pra terapia. Senão a gente não deixa o povo na jogada e fica essas viagens, esses delírios no Brasil. Entre 54 Aqui e a gente é 2016... contra os delírios e as viagens, governador. Eu achei que você era a favor, não. Não, de viagem, delírio, Não, o governador vai Não, explicar. mas o Brasil está dominado por delírios e viagens. Sim, Tais mas como eu imagino a que gasolina você não vai é um falar preço pra mim. administrado pelo governo. Espera aí um pouquinho, isso é um delírio, isso é uma viagem lisérgica. Vai me desculpar. Quem manda no preço da gasolina é o governo, sócio controlador da monopolista Então por que Petrobras. o preço da gasolina não está baixo? Aqui Eu não vou está explicar. R$1 o Se litro. você deixar... Isso aqui só situando vocês aí, pessoal, é de maio de 2022. Estão no processo ali de pré-campanha para as eleições que seriam em outubro. Eu explico. Tá, Vamos ver. Em 2016, o Conselho de Administração da Petrobras, convocado pelo controlador Michel Temer, representando o povo brasileiro, determinou que a Petrobras, doravante, não ia mais fazer os seus custos e rentabilidade e transformou-se numa política de paridade de preços de importação. Por quê? Chama PPI. Por quê? Porque o acionista minoritário demandava rentabilidade máxima, que é o papel dele. E quem estabeleceu essa prevalência do acionista minoritário? O Lula e o Fernando Henrique, que entregaram 64% do capital não votantes da Petrobras a acionistas privados. Portanto, a turma do PT fala essas coisas e tal, mas aqui está a raiz. Aí você confunde que é lei das SA, tem nada de lei das SA. Se eu sou advogado e professor de direito, não é que isso... Não, mas eu leio também. Governador, eu leio também. Mas a lei da SA não determina... Enfim, fui presidente de 2 companhias do grupo CSN. A Petrobras é um monopólio, Eduardo Oineg, tanto na legislação quanto na prática internacional esmagadora, todo monopólio, o preço tem que ser administrado pelo governo. É uma informação básica. Ela pode vender lá fora a 120, 130, por que ela não vai vender, governador? Aqui que está a questão, porque ela é uma empresa que nos pertence e foi criada para proteger o Brasil das oscilações. Aí vem a sua interpretação. Não, vem a interpretação de quem está do lado do povo versus quem está do lado Mas do isso é acionista muito minoritário. legal. É disso que se Não, trata. No dia do meu Só para governo... terminar minha pergunta, na prática, pelo seguinte, pelas regras atuais, o senhor não pode chegar lá e falar o barril vai ser vendido a $60, $50. Não, eu posso sim. Mas o senhor pode fazer alguma coisa, que eu não sei o que é, o senhor vai contar, para que o senhor tenha esse controle sobre o preço da Petrobras, que o senhor não tem Eu vou hoje, fazer o seguinte, como presidente da República. como presidente da República, eu determinarei a política de preço da Petrobras. E só que eu vou fazer uma política de preço muito séria. Mas A como o única senhor vai que- fazer? Se você deixar, eu respondo. Não, Eu estava tudo encadeando a dia 3 vezes e fui interrompido, mas tudo bem. É uma pinimba antiga esse negócio aqui. Né? Mas vamos lá. No primeiro dia do meu governo, os jornais publicarão 2 editais. Num edital, eu convoco o Conselho de Administração da Petrobras para anunciar que a PPI vai trocar por uma política de preço que eu vou nomear de PPE. Garantido, naturalmente, a obrigação institucional dela de abastecer o mercado nacional, que é extremamente rentável. Então será publicado isso. Efeito no mercado, como eu estou anunciando antes, Cai as ações. as ações tendem a despencar. Isso. Porque acabou a mamata, 48 bilhões no trimestre de lucro. Sabe, isso é um crime que está mandando as donas de casa da periferia do Brasil voltar a cozinhar com álcool e a meninada está indo queimada por pronto-socorro. A lenha voltou a ser agora a ferramenta. E é um crime que está acontecendo. Os fretes brasileiros estão inviáveis. Toda a estrutura de transporte rodoviário do Brasil está em colapso. Os motoristas de aplicativos, os taxistas. Isso é um absurdo completo. E resultado, assume o controle da Petrobras e transforma a Petrobras na grande empresa de energia limpa que ela tem que se transformar nos próximos 30 Mas o anos. senhor já tem Vamos fazer maioria. uma pausa, O Dmitry. governo já tem maioria. Claro que tem, é só o Eduardo Oineg que não sabe.
Bolsonaro agora acabou de vender um cargo do Conselho de Administração da Petrobras para o acionista minoritário. Entregou de mão beijada um cargo brasileiro, porque estão sabendo que eu vou chegar e vou acabar a mamata. Bom, então tá aí, pessoal. Depois dessa lapada, digamos assim, que o Ciro deu no Eduardo Oineg, é natural que ele fique nervosinho e quando vai num podcast fale as bobagens que falou, e pelo que o Ciro disse, essa pinimba aqui é coisa antiga. Então, certamente, muito antes de 2022, já tinha tido aí algum entrevero entre os dois, porque o Eduardo Oineg, como o Ciro disse, não está ao lado do povo, está ao lado dos acionistas da Petrobras e outros do mercado que querem cada vez mais esfolar o povo que trabalha, que produz, e o Ciro tem ideias e propostas que beneficiam o povo, e claro que isso causa desconforto em quem defende os interesses da elite, como é o caso do Oineg. Gente, então é isso. Bora espalhar o vídeo e trazer mais pessoas pra cá, porque aqui nós lutamos por um Brasil melhor. Valeu, gente. Até mais.